E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos e essa é a nossa aula de protagonismo, em que quem é o direcionamento principal, quem é a bússola, quem é o norte desse conhecimento, sim, é você. Aí eu só estou aqui só para abordar, assim, só para esmiuçar um pouquinho do seu saber. Hoje nós vamos abordar o etnocentrismo, que eu sei que você conhece. Ah, não conhece? Pois vai conhecer agora. A gente vai saber o que é e como evitar na tela. Combatendo o etnocentrismo, né, construindo um mundo mais inclusivo. O etnocentrismo, a crença de que sua própria cultura é superior a todas as outras. Eu vou grifar, porque é importante grifar, porque senão a gente esquece, tchururu, que a sua própria cultura é superior. Já faço uma pausa. Etnocentrismo, centrismo a gente já vê que é o centro e o etno é relacionado a esse aspecto da cultura, tá bom? Então a minha cultura é a melhor. Por favor, me respeita, se respeita e respeita a cultura do outro. Essa parte de etnocentrismo é se colocar como colocar a sua cultura como a principal, como referência e acabar diminuindo o outro pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela sua vivência, pela sua cultura. Então, a gente já consegue compreender de forma bem rápida o que seria esse etnocentrismo. É colocar a sua cultura superior à outra. E se você me perguntar, e qual o problema disso? Isso é certo, é errado? Pare e pensa, né, cara pálida? Me diga aí, você acha que existe uma cultura melhor que a outra? Pare e pensa e vamos para a tela. Então, a partir daí, a gente consegue compreender que todas as culturas é um fenômeno prejudicial. Estava na dúvida, não sei, professor. Tá aí, já está a resposta na tela. Prejudicial, que pode ter sérias consequências nas relações interpessoais e na coesão social. Ao compreender as origens e os impactos do etnocentrismo, podemos trabalhar para erradicá-lo e criar um mundo onde a diversidade cultural seja valorizada e respeitada. Então aqui a gente já vai abordar esses conceitos, a parte do preconceito, dos estereótipos, mas de forma resumida a gente está aqui buscando combater o etnocentrismo porque sim, ele é prejudicial. Por quê? Porque ele diminui a perspectiva do outro, colocando o nosso sentimento acima de tudo. E isso tem algumas consequências negativas que a gente vai acompanhar em tela. Let's go! Avança aí e foi. Primeiro a gente vai precisar fazer uma definição acerca tanto de estereótipo quanto de preconceito. Os estereótipos são generalizações simplificadas e muitas vezes imprecisas sobre um grupo de pessoas baseada em características como raça, gênero, religião ou nacionalidade. Elas reduzem a complexidade da identidade individual a uma imagem superficial e distorcida. Nós já abordamos efetivamente o conceito, tanto de estereótipo quanto de preconceito. Qualquer coisa, volta em aulas anteriores que você vai ter essa definição. Mas a gente já entende que estereótipo é pegar uma característica e atribuir a um determinado grupo. Por exemplo, sou professor de educação física. Como que é um professor de educação física? Você imagina um professor de educação física assim, todo formal, social? Não. Eu pensei que a gente ia ter uma bola aqui, você estaria de bermuda, camiseta. Isso é estereótipo. É pegar uma característica, algo muito resumido, muito diminuto e definir como uma realidade absoluta. Então, compreender que o estereótipo é pegar uma característica e utilizá-la como determinante para definir alguém ou algum grupo. Tranquilo? Então, a gente compreende a parte do estereótipo. Já relacionado ao preconceito, são atitudes negativas e infundadas em relação a um grupo específico de pessoas, geralmente resultantes dos estereótipos. Ele pode levar à discriminação e à marginalização de grupos. Preconceito, se a gente fosse fazer uma definição bem rápida, que a gente já fez, é uma opinião preconcebida. Antes de eu conhecer e saber, eu já digo, eu acho que é assim. Quando você está ali eu vou colocar anteriormente, faz um tempo, quando eu era acadêmico, quando eu era aluno, que nem você, na antiga quarta série, que é agora o seu quarto ano, não existia educação física. Na quinta série, que é agora o sexto ano, já tinha educação física. Eu não sabia o que era, só ouvia falar. E eu ouvia falar que era aula de jogar bola. Entende? Antes de eu conhecer, eu não gostava de jogar bola. E por não conhecer, eu já tinha um preconceito, achando que era aula só de jogar bola, porque eu tinha uma característica muito específica, que o estereótipo que eu já tinha feito eu definir, que era achar que a educação física era só jogar bola. Então,
o preconceito ele vai pegar a característica que a gente define dessa forma estereotipada e começar a recriminar, a rejeitar. Consegue compreender? Você compreende, se não compreende, você teve outra aula, você passou. Aí dentro, já estou com preconceito, eu estou achando que eu não está estudando. Então, veja, é ter uma opinião, ter uma visão muito limitada e achar que ela é determinante para definir algo. Tudo bem? Compreendido isso, aí a gente vai ver como eles se relacionam, né? Que tanto o estereótipo alimenta o preconceito, criando barreiras para essa compreensão e a empatia entre diferentes grupos. Essa dinâmica perpetua a desigualdade e a falta de respeito à diversidade. Grifa essas palavras: desigualdade, falta de respeito, relacionado à diversidade. Aqui, quando a gente entende que a gente está falando do etnocentrismo, qual é o principal ponto? Entender que há uma diversidade. E a partir do momento em que eu estabeleço que só existe uma verdade, eu não estou respeitando a multiplicidade. Então, é esse tipo de compreensão que a gente tem que se desprender para entender que o vasto, o múltiplo, é o direcionamento e essa compreensão tem que ser desprendida de um olhar determinante, minucioso, de uma determinada característica em que eu já tenho uma preconcepção, mesmo sem conhecer. Então, é essa permissão, é essa abertura em conhecer o novo. Tudo bem? Então, vamos avançar um pouquinho. Avançando, a gente já tem aqui o etnocentrismo agora de fato sendo definido como uma forma de preconceito que ocorre quando uma pessoa ou grupo julga outras culturas com base nos valores e padrões da sua própria cultura, considerando-os como superiores. Isso leva à desvalorização e à marginalização de outras culturas. Quer resumir? Muito fácil? Aqui, um pouco mais de 500 anos atrás, nessas terras tupiniquins, existiam povos originários. Chegou os europeus e disseram: é tudo do demo, vamos exterminar, porque isso daí, andar pelado, eles andam pelado, que coisa horrorosa. Vejam, a perspectiva do povo europeu era de superioridade em relação às crenças, às práticas dos povos originários aqui existentes, aqui habitantes. É esse tipo de situação que acaba sendo preconceituosa, danosa, porque acaba que lima um conhecimento, lima uma cultura, lima uma sociedade, justamente nesse olhar de que eu sou melhor que o outro. Tranquilo? Ficou fácil agora, né? Tão fácil que a gente já tem até em tela, ó, a origem do etnocentrismo. Muitas vezes tem suas raízes na falta da compreensão e exposição limitada a outras culturas, bem como na perpetuação de ideologias dominantes, mídia tendenciosa, a educação inadequada, a falta de empatia e predisposição para categorizar e julgar outros também contribui para essa perpetuação. Em tela, vamos tentar ampliar? Vamos sim, você vai ampliar porque eu quero você bem grandão, porque eu quero esse povo olhando. Opa, agora foi. Quero ver se você não enxerga. Pronto, tá aí, ó. Relativismo, ó. Meu Deus, eles não usam roupas, eles não usam penas. Vejam, se sobrepondo e julgando a referência do outro como aquilo que é certo, porque a partir do momento em que eu me coloco como dono da razão, dono do saber, dono do conhecimento, eu acabo julgando quem é diferente. Ah, você faz isso? Vai dizer que não. O povo árabe anda tudo de burca, tudo cobertinho. E aí elas vão dizer, essas mulheres são tudo uma rapariga, olha, elas vão pra praia só de sutiã e calcinha. Então, é esse tipo de situação, em quando eu tenho a minha referência, quando eu tenho a minha cultura como superior à dos outros. É basicamente isso que a gente tem aqui nessa perspectiva do estereótipo. E ter esse desprendimento em se permitir mudar, se permitir conhecer e apenas respeitar a diversidade de pensamento, de construção, de educação, de identidade, porque é isso que vai ser determinante para o nosso desenvolvimento e acolhimento para não ter essa situação tal qual os europeus ao chegar no Brasil há um pouco mais de 500 anos. Beleza? Vamos ver se a gente consegue diminuir, porque para crescer foi difícil, mas a gente pode diminuir. Pronto, diminuiu e a gente avança. Aqui eu já apresento até uma consequência negativa, né? Que é
As consequências seriam a erosão da diversidade cultural, a perpetuação de estereótipos prejudiciais, a criação de tensões e conflitos entre grupos étnicos e a dificuldade de cooperação e compreensão mútua. Também pode prejudicar a autoestima e o bem-estar emocional de pessoas alvos de discriminação. Aqui existe uma busca de perca de identidade. A partir do momento em que eu te referencio de forma negativa e digo que isso não é legal, quando eu faço isso com o outro vai se sentir inferior, o outro vai se negar, o outro vai se recusar a ser ele mesmo, ser ele próprio. E isso pode gerar determinados extermínios de determinadas culturas, de determinadas crenças, de determinados saberes, porque a gente sempre está buscando colocar algo como certo, algo como superior. Isso é até uma questão do imperialismo, em que quando determinada cultura, determinado poder, determinado governo, chega e impõe algo para outras culturas, limando todo o saber de determinada região. Aqui a gente tem imagem, a tela aqui de como que seria esse imperialismo relacionado à China, diversas potências econômicas de países distintos, tentando se apoderar e impor determinada forma de gestão, de crença, de hábito a um país que é riquíssimo em saberes próprios, em identidade. Tranquilo? Compreendendo essa parte, a gente dá um respiro, porque tem mais para a gente abordar aqui acerca do etnocentrismo. Nos vemos logo mais, então não saia daí e nos vemos depois do intervalo.